Não existe como não envelhecer, a não ser que a gente morra antes. A doutora Célia Arantes, ela nos conta uma historinha que fica muito claro como a gente chega nesse envelhecimento sem estar preparado. Eu vou contar essa historinha agora para vocês. Ela conta da seguinte maneira: vamos imaginar que agora, hoje, neste momento, todos nós temos 40 anos. Se você tem menos, você vai ficar mais velho, se você tem mais, você vai ficar mais novo. E daqui a 30 anos, todos nós vamos fazer uma viagem para o deserto de Saara. E veja só, não tem como desistir. A única forma de você não fazer essa viagem é se você estiver morto. E a gente chega no deserto de Saara. E sabe o que vamos escutar quando a gente chegar lá? Algumas pessoas vão dizer: ah, mas está muito calor aqui, eu não estava preparado. E vai anoitecer e outras pessoas vão falar: ah, mas aqui é muito frio, eu não estava preparado. E outras: ah, eu estou precisando de comida, eu não estava preparado. É exatamente isso que acontece quando sabemos que vamos envelhecer, nós temos essa opção de envelhecer e a gente também não se prepara. E qual é o mistério, né? Por que será que a gente chega lá sem estar preparado? A única coisa que eu sei é que nesse momento, quando a gente não está preparado, a única coisa que a gente tem que fazer é se virar. Então a gente entra no se vira, né? O que vemos hoje é que a maioria das pessoas, elas têm uma necessidade assim, urgente de parecer mais jovem. Elas se preocupam muito com a aparência, com querer ser jovem e às vezes até viver coisas que não viveram quando eram jovens. É como se tivesse que aproveitar todo o tempo do mundo para viver o que ainda não viveu. Essa não seria a melhor forma da gente estar preparado. Então vamos pensar um pouquinho agora, nesse exato momento, o que a gente pode fazer para chegar um pouco mais consciente, um pouco mais preparado, se a gente tiver essa oportunidade de envelhecer. Então, um dos primeiros pontos que a gente precisa para envelhecer bem é ter a coragem de enxergar o nosso momento presente, analisar o que nós estamos fazendo e nos projetar para daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, como que eu vou chegar lá? Tá? E todos nós temos o mesmo tempo para essa preparação, para essa reflexão e para as decisões. Então nós somos hoje frutos das decisões que nós tomamos no passado. E daqui para frente nós vamos continuar sendo fruto das decisões que nós estamos tomando hoje. Então só em vocês terem parado para estar aqui me ouvindo, escutando uma conversa que não é nada interessante, falar de envelhecer, né? Com certeza vocês já estão nesse foco do envelhecimento mais saudável, do envelhecimento consciente, porque o que importa é a gente tomar esta consciência, que é o tema que nós estamos conversando hoje. Então vamos falar de alguns pontos. O ponto número 1 é que nós não devemos esperar a doença aparecer para buscar uma orientação médica. Nós precisamos buscar a orientação médica todos os anos, fazendo nossos exames preventivos, não se baseando só porque não estamos sentindo nada, nós estamos bem. Então, ser saudável é muito mais do que a ausência de algum sintoma. É um estado realmente de completo bem-estar e a segurança de que estamos realmente fazendo as recomendações médicas, porque às vezes a gente faz um exame preventivo, algum exame dá alguma alteração, a gente precisa modificar alguma coisa no nosso dia a dia, a gente não modifica e a gente desvaloriza, a gente acha que não é nada e a gente vai passando os anos sem fazer a nossa prevenção e aí a gente não está realmente cuidando de um dos aspectos que é a nossa saúde do nosso corpo, a nossa saúde física. Tá? Outro ponto importantíssimo é a gente cuidar da nossa atividade, da nossa rotina, para que a gente encontre um espaço de tempo para colocar o nosso corpo em movimento, um movimento ativo, tá? Não é só ficar correndo para o trabalho, correndo de um lado para o outro, mas assim, uma atividade física que seja uma natação, uma caminhada, ir na academia e fazer uma musculação,
Ou não tenho tempo mesmo, não tem espaço na minha agenda, então eu vou subir escada, eu vou deixar o meu carro mais longe, eu vou botar uma música e vou dançar. Então, o corpo nasceu para estar em movimento. O corpo parado, ele enferruja, tá? Então, os nossos músculos precisam trabalhar. Então, eu não estou pedindo assim, eu tenho que estar fazendo uma atividade física de rotina inscrita em uma academia, mas eu preciso colocar o meu corpo em movimento. Então, isso é realmente uma responsabilidade que a gente precisa ter com o nosso corpo. Outro ponto também importantíssimo é a gente observar qual é o nosso peso ideal. Isso aqui, eu sei que é um pouco delicado eu estar falando, porque eu sei que eu estou falando para pessoas que já passaram dos 40, porque com certeza quem está escutando a Lúcia aqui falando já está preocupado com o envelhecimento e a gente só começa a pensar nisso depois que a gente começa a sentir alguns efeitos desse envelhecimento. Mas vamos pensar em peso da seguinte forma, não é estética, tá? É saúde. E naqueles exames médicos onde a gente vai, se o médico fala pra gente assim, você tá com um pouquinho só de gordura no fígado, tá? É um exemplo. Então, o que eu vou fazer para diminuir a gordura do fígado? Com certeza eu tô com um pouquinho de excesso de peso também. Então, você vai quebrar a balança, esquecer a balança, você vai pegar uma fita métrica, vai fazer a medida da circunferência abdominal e vai observar se essa medida tá passando muito mais do que a metade da sua altura. Então, digamos que hoje eu tenho 1,80 m. A metade da minha altura, tá? É 90, né? Então, eu vou medir a minha cintura. Se tiver mais do que 90 centímetros, a circunferência abdominal, na altura do umbigo, eu vou trabalhar para diminuir essa circunferência abdominal. Aí eu vou fazer alguns esforços a mais para chegar no meu peso ideal. Vou procurar, às vezes, uma orientação de um coach de emagrecimento, de um nutricionista, de um médico, de um amigo que emagreceu, vai passar algumas dicas para mim. E eu vou fazer o esforço até chegar no peso ideal. Que esse esforço leve um ano, que esse esforço leve um mês, não importa. Depois que você chegar lá, você vai dizer assim, esse é o peso que eu vou manter por toda a vida, independente de idade. E eu garanto para vocês que se vocês não fizerem nenhuma loucura de tomar remédio, de querer um resultado muito rápido, e enquanto vocês estão na busca desse peso ideal, vocês estiverem mudando a sua mentalidade, estiverem mudando os seus hábitos e adquirindo hábitos mais saudáveis, vocês vão ter este peso por toda a vida, independente da idade, tá? E com isso vocês podem contar comigo, porque faz 25 anos que eu tenho o mesmo peso, tá? E eu sei ensinar para vocês. Então, o que é perigoso é a gente viver naquela brincadeira, ganha peso e perde peso, ganha peso e perde peso. Então, o seu corpo não aguenta, ele não sabe qual é o seu peso ideal. Mas é importantíssimo se a gente quer ter uma velhice saudável. Um dia eu estava conversando com uma senhora e ela já tinha 98 anos, depois ela chegou a falecer com 100 e poucos anos. E ela era professora, era uma pessoa que lia muito, conversava muito, é mãe de uma amiga minha, e ela falou assim, eu nunca vi uma pessoa na minha idade com obesidade. Aí a gente conclui o quê? Que a obesidade atrapalha a longevidade. Então, se a gente está aqui porque a gente quer uma longevidade saudável, como a gente também não carregar tanto peso no nosso corpo, porque o joelho não vai aguentar. Então, faz parte, tá, gente? Eu não estou falando de estética, eu só estou falando de saúde. E outro ponto, talvez o mais importante de todos que eu já falei, procure ter uma mente saudável. Nós estamos vivendo um momento de muito estresse. Ninguém vive nesse mundo sem passar por estresse. Agora, se você passa por um momento difícil, por situações difíceis, por situações de estresse, e você fica focado só no problema, este problema, ele tende a aumentar. E aí você esquece de você. E aí você só vive o lado negativo da vida. Se você quer um envelhecimento saudável, a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, a nossa mente para... Se eu estou olhando para um foco e esse foco está muito preto, não estou vendo luz, eu estou sofrendo muito, é muito estresse, eu tento que mudar um pouco o ângulo e olhar para um outro ângulo onde vinha essa luz, da onde está vindo essa luz, para que ela possa clarear a minha mente, para que eu possa encontrar as coisas positivas dessa vida, porque a gente veio aqui nessa vida para viver a cada dia e aproveitar o que é bom e saber lidar com o que é ruim. Tá? Então não vamos deixar a nossa mente só com a poluição, só com o lado negro, abrindo televisão e assistindo só o jornal de tudo que não presta, mas se você procurar até na própria televisão você vai encontrar muitas coisas boas acontecendo, não dá ibope, então não é divulgado
E a gente fica perdido no lado negativo e esquece de viver o lado positivo. E para a gente viver esse lado positivo é um esforço, assim como é um esforço subir escada, assim como é um esforço fazer uma caminhada, assim como é esforço encontrar espaço na agenda para fazer uma natação, que qualquer que seja o lado da movimentação física, o esforço é ainda maior para a nossa mente não ficar só poluída. E para a gente poder pensar coisas positivas, porque o pensamento leva à emoção, a emoção é o que realmente vai trazer para a gente esse estado de felicidade, e a gente precisa buscar felicidade para que a gente possa também levar felicidade para as pessoas e ter uma vida mais saudável. Para a gente concluir, eu vou conversar com vocês agora sobre uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30, foi na Universidade de Harvard. Eles resolveram acompanhar por 50 anos a vida de alguns jovens recém-formados. E eles foram analisar a hereditariedade, com o tipo de doença que eles iam ter, o progresso profissional, e foram acompanhando esses jovens. E quando eles já estavam todos com mais de 70 anos, fizeram uma entrevista com eles, os que estavam vivos, claro, né? E perguntaram o que tinha valido a pena na vida deles. E a resposta foi a qualidade dos relacionamentos. Então isso nos leva a concluir que durante essa nossa caminhada, a gente realmente tem que estar muito atento para que relacionamento nós estamos construindo e que pessoa nós estamos nos transformando, porque a vida nos faz passar por várias etapas. Cada etapa é uma história. E que pessoas nós estamos nos transformando? Será que se a gente começa a viver algumas perdas, a gente começa a viver algumas desilusões, ou sei lá o quê, vai se transformar naquela pessoa amarga, aquela pessoa que só fala o lado negro da vida, e que as pessoas não querem nem ficar perto, porque tem algo que não é atrativo, que não acrescenta nada na vida das pessoas? Será que nós estamos nos transformando naquela pessoa que não sabe pedir e também não sabe doar e que acha que viver no seu isolamento está tudo bem? Ou será que a gente está sendo aquela pessoa que quer viver no meio da multidão também? Então, os extremos também são doentios, né? Então, se construir relacionamentos duradouros e saudáveis é algo tão importante na nossa vida, é bom que a gente crie também um bom relacionamento da gente com a gente mesma, porque às vezes a gente nem se conhece, nem sabe como é que a gente é. E é através do outro também que é um espelho para a gente construir esses relacionamentos. Então, é muito importante a gente levar em consideração assim, o nosso bem-estar, ele tem a ver com o que a gente come. Tudo bem, a nossa nutrição, eu coloco assim, para a gente ser uma pessoa saudável, o nosso corpo está bem, a gente tem que colocar uns 80% de atenção na alimentação. Uns 20% a gente coloca em atenção na nossa atividade física. Mas os 100% para fechar tudo isso é a nossa atitude. Então, eu já vi várias histórias, acompanhei muitos idosos, conheço muito da vida deles que compartilham comigo como psicóloga. E eu escuto alguns falando assim, muito da solidão, do abandono, e depressão, e tristeza, né? E eu encontro outros idosos que têm tudo para estar deprimido, com esse sentimento de abandono. E quando a gente chega perto, eles estão felizes, eles estão conversando só do lado bom da vida. E assim, eles alimentaram sempre na mente deles que eles precisam colher sempre o lado bom para que eles possam até sobreviver melhor. Então, nós temos um lema que a gente pode levar. Será que eu vou aprender nessa minha caminhada a me tornar uma pessoa legal, a me tornar uma pessoa cada dia melhor e aprender a reciprocidade? Porque, na realidade, é muito ruim aquelas pessoas que não sabem receber e é muito ruim também aquelas pessoas que não sabem doar. Então, essa arte de dar e receber, essa reciprocidade, mostra também um pouco do que nós vamos precisar aprender aqui agora, que é a nossa vulnerabilidade. Porque quando a gente tem essa oportunidade de envelhecer, a gente volta a ser um ser tão vulnerável quanto a gente nasceu.
Se nós estamos aqui hoje, agora, conversando, é porque quando a gente nasceu um ser tão vulnerável que alguém cuidou da gente. E naquele momento a gente soube receber esse cuidado. E quando a gente vai perdendo mais a agilidade ou por algum problema de saúde, a gente perde um pouco dessa autonomia, então a gente também se torna aquele ser mais vulnerável. E se a gente não tiver trabalhado na gente essa humildade, a gente não vai saber receber. Muitas vezes a gente não sabe receber um carinho, a gente não sabe receber um amor. Então, nós temos a oportunidade de aprender. Né? Nós somos seres humanos, o que nos diferencia, né, de todos os outros seres vivos é que a gente tem essa capacidade da mudança. E se a gente trabalhar a nossa humildade, entender que somos seres vulneráveis, entender que nós temos que estar sempre pronto para doar e pronto para receber, qualquer que seja, mesmo que seja um sorriso, doar um conhecimento, receber um conhecimento, parar para fazer a nossa meditação diária, que também é muito importante, com certeza a gente vai envelhecer com menos sofrimento e de uma forma mais saudável. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco desse nosso bate-papo, que eu possa ter ajudado você de alguma forma. E se você gostou, compartilha, curte, comenta. Vou tentar ver todos os comentários de vocês. Quero estar mais próxima para saber o que vocês estão pensando e em que eu posso ajudá-las. E até o nosso próximo vídeo.